Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira videoaula da semana gratuita dos recheios. Meu nome é Isabela Plaza, para você que ainda não me conhece, e eu sou professora de confeitaria há mais de 6 anos. Durante esse período já formei mais de 45 mil alunas, ensinando elas a trabalharem em casa, começando do absoluto zero, ter sucesso com a confeitaria, de forma simples, fácil, prática e econômica. E durante essa semana aqui que está iniciando, durante essa nova jornada que estamos iniciando juntos aqui, eu vou te ensinar a fazer os melhores recheios, os recheios que mais fazem sucesso, de forma prática, clara e muito simples, tá? Gastando pouco e precisando de poucas coisas. Recheios, gente, são a alma da confeitaria. Aprendendo a fazer recheios da forma correta, no ponto correto, você consegue fazer diversos preparos, como bolos, tortas, pão de mel, trufas, copo da felicidade, bolo no pote, brownie, enfim, absolutamente tudo que você imaginar aí dentro da confeitaria, você vai conseguir ter sucesso utilizando os recheios corretos. Porque não adianta nada a pessoa comer um bolo no pote, comer um bolo, se o recheio não estiver gostoso. Ou não adianta nada você saber fazer o recheio e não saber dar o ponto correto nele. Então, aqui comigo, durante essa jornada, você não vai aprender simplesmente receitas. Você vai aprender a fazer a receita certa, do modo correto, com a técnica certa, e você vai saber, além da conservação e da validade dos seus recheios, aonde que você pode utilizar cada recheio e qual que é o ponto correto para cada uma dessas coisas, porque receita a gente tá aí de monte pela internet, mas aqui comigo, nesse momento e durante essa semana que eu vou te conduzir, você vai aprender a fazer os recheios de forma simples, fácil e do jeito certo, tá? Então já te passei alguns avisos lá dentro do grupo do WhatsApp, só revisando aqui bem rápido, nosso grupo ele permanece fechado, somente os administradores mandam mensagem, sou eu e as outras pessoas da minha equipe, para que o celular de vocês não sobrecarregue e que não perca o foco do curso, tá? Todas as aulas e informações são enviadas aí no grupo. As nossas aulas ficam disponíveis até sexta-feira, meia-noite, então assiste na sequência certinha. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem lá pra gente que a gente vai te ajudar, tá? E só confia nos administradores do grupo. Que, como eu te falei, sou eu e as outras pessoas da minha equipe, certo? Outra coisa muito importante que eu quero falar para você é que as receitas por escrito são enviadas no sábado. Então não se preocupa em sair correndo para anotar. Aproveita essa aula, senta aí, tá? E presta bastante atenção em tudo que eu vou te explicar. Nossa semana ela é dividida em 3 aulas, tá? E eu separei por tipos de recheio. Então, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer os recheios mousse, tá? Vou te ensinar a fazer 3 recheios mousse e além disso, um dos nossos mousses a gente vai transformar aí em um outro recheio, tá? Na aula de amanhã eu te ensino a fazer os recheios de leite ninho, então vou te ensinar a fazer recheio de leite ninho de 2 formas, um na batedeira, que é um mousse de ninho, e o outro no fogo, que é um recheio cremoso de leite ninho, que também pode ser chamado como recheio brigadeiro de leite ninho. Na terceira aula, eu vou te ensinar a fazer o recheio Oreo, mas um recheio fácil, com uma base super fácil e econômica e que não fique cinza, tá, gente? Porque tem bastante recheio Oreo que às vezes fica cinza, porque as pessoas misturam muita bolacha ou acabam triturando. Eu vou te ensinar de um jeito que o seu recheio não vai ficar cinza e vai ficar bem cremoso, vai ficar bem cheio de Oreo, tá? Então, na aula 3 eu te ensino a fazer o recheio de Oreo e além disso, na aula 3 eu também te ensino a fazer recheio trufado branco e trufado ao leite, tá? Também de forma econômica, muito fácil. E na aula 3 a gente também vai aprender a utilizar morango nos recheios. Então, os nossos recheios de leite ninho que a gente vai aprender amanhã, eu ensino você a transformar eles em recheios de leite ninho com morango, porque para usar morango no recheio tem que saber a técnica correta e eu vou te ensinar para o seu morango não azedar o seu recheio, não soltar água, tá? Tudo isso você vai aprender aqui comigo durante a nossa semana gratuita, tá? Então hoje a gente já vai fazer o recheio mousse branco, mousse de morango e o de morango a gente também vai fazer ele ser transformado em um recheio sensação, tá? De forma também muito fácil. E vamos fazer o mousse de chocolate ao leite, que você pode fazer também de chocolate meio amargo, tá? Os nossos recheios de hoje a gente vai fazer na batedeira, tá? Mas se você não tiver batedeira de jeito nenhum, você até consegue bater eles com um fouet, tá? Vou mostrar pra você o que é um fouet. Então, gente, ó, isso aqui é um fouet, tá? Esse instrumento aqui que a gente utiliza na confeitaria, tá? Então você até consegue bater, mas tem que bater bem, sem parar, pra dar o ponto, porque a gente vai utilizar chantilly, tá?
Então, se você tem uma batedeira, não precisa ser a batedeira planetária, qualquer batedeira, até aquelas batedeiras de mão, você consegue bater esses recheios aqui, tá? Ou você faz na batedeira, ou se não tiver batedeira mesmo, de jeito nenhum, pode bater com o fouet, mas tem que bater bem até dar o ponto, tá? Demora mais, mas dá pra fazer também, certo? Então, o que a gente vai precisar? A base dos nossos recheios é de chantilly, tá? Chantilly, ó, eu uso o da Flashman, tá? Pra gente bater ele é bom, mas você pode utilizar o da Norcal, você pode utilizar até mesmo o da Amélia. Eu não gosto muito do da Amélia, porque ele não dá um ponto tão firme de chantilly. Então, às vezes, pra gente decorar um bolo com o chantilly da Amélia, eu não gosto. Mas pra recheio, até dá pra gente fazer, tá? O da Flashman que eu utilizo, esse chantilly aqui, tá? Que a gente utiliza, mas pode ser qualquer um da Flashman, tá? Que eu gosto, e o da Norcal também é muito bom, tá bom? Se você tiver aí outra marca de chantilly, desde que seja uma boa marca, pode usar, tá? O chantilly é muito importante, ele tem que estar extremamente gelado, tá? É muito gelado mesmo, senão ele não dá ponto aí do seu recheio, nem dá ponto de chantilly, tá? A gente precisa de um ponto mais firme, tá? Para esses mousses. Então, você precisa deixar o seu chantilly bem gelado, deixa ele pelo menos 24 horas na geladeira antes de utilizar, tá? E se a sua geladeira não for tão forte, 20 minutinhos antes de bater, você coloca no congelador, mas pelo amor de Deus, não deixe o seu chantilly congelar, tá? Se ele congelar no estado assim, que ele tá normal, líquido, ele estraga, tá? Ele não dá ponto também, ele não bate, tá? Então, é 20 minutinhos contado, coloca aí o cronômetro, o despertador, qualquer coisa, fica de olho ali no freezer, tá? No congelador, pra não deixar passar de 20 minutos. Que é só pra gente deixar ele bem gelado mesmo e dar um ponto mais rápido, tá? Os outros ingredientes não precisam estar gelados, mas se quiser colocar gelado, pode colocar também, no caso do leite condensado, tá? Mas se não quiser usar gelado, não tem problema, pode usar em temperatura ambiente, tá? Então eu vou te falar aqui o que a gente vai precisar e depois a gente já começa. O meu chantilly não tá aqui à mostra. Esse aqui eu vou voltar ele pra geladeira, tá? Porque se eu tivesse deixado já o chantilly aqui esse tempo que eu tô te falando, todos os ingredientes, essas orientações, meu chantilly já ia ter perdido o ponto, tá? Então eu vou voltar esse aqui pra geladeira e o chantilly que a gente vai utilizar já tá separado nos potinhos, certo? Então vou lá pegar um dos nossos chantilly's pra gente fazer o primeiro recheio, tá? E já volto pra gente iniciar. Então, peguei aqui o chantilly, tá, gente? O primeiro recheio que a gente vai fazer é o mousse de morango, tá? Então, gente, tem aqui já o chantilly, 200 ml de chantilly, tá? Tá bem gelado o meu chantilly, ó, tá até opaco aqui. Ó, meu copo medidor de tão gelado que tá o meu chantilly. A gente não pode nem demorar muito aqui agora. Tem que jogar logo ele pra batedeira. Vou só te falar os ingredientes, tá? Bem rapidinho. Os ingredientes estão aqui do meu lado, tá? Tá tudo escritinho aqui pra você. Mas como eu te falei, as receitas por escrito também vão pra você no sábado, tá? Então, 200 ml de chantilly bem gelado. Tenho aqui meia caixinha ou lata de leite condensado, tá? Então, meia caixinha ou meia lata de leite condensado. E aqui eu tenho meia caixinha de creme de leite, tá? O creme de leite nos mousses a gente só vai usar pro de morango. Para os outros você vai ver que a gente não usa, porque a gente usa um outro ingrediente. E eu já te mostro tudo, tá? Então, pro de morango, meia caixinha, tá? De creme de leite. Usa o creme de leite de caixinha, tá? O de lata, ele tem uma quantidade maior de soro, não dá tão certo, fica mais mole, tá? Então, creme de leite de caixinha, que geralmente é o creme de leite de 17% de gordura, tá? Então, meia caixinha ou 100 gramas, tá? De creme de leite. E aqui, gente, para saborizar, eu vou usar o suco em pó, tá? Que é o ingrediente mais fácil, mais barato que a gente encontra aí e dá um gosto super gostoso de morango aí pro seu recheio mousse de morango, tá? Então, é o suco em pó, tá? Eu tô usando Tang, mas você pode usar outro desde que seja de boa marca. Eu uso meio pacotinho, tá? Então, pode colocar meio pacotinho. Se você achar que é muito, você coloca meia colher de sopa, uma colher de sopa, ou vai colocando até um pouco mais na batedeira, se você quiser sabor mais intenso, mas meio pacotinho fica perfeito o gosto, tá? Se não encontrar ou se não quiser utilizar o suco, você pode utilizar a pasta saborizante. Se for a pasta saborizante de morango, é uma colher de sopa. E você pode utilizar também o pó saborizante da Mavalério, geralmente tem, tá? Que é o pó saborizante para sorvete. Você pode usar também, mas eu acho o gosto dele mais artificial. Eu prefiro o suco nesse caso aqui, tá? A gelatina a gente não utiliza, porque ele dá um ponto muito mais firme aqui nesse caso e não vai dar certo aí para você usar em várias coisas, tá? Então, a gelatina eu não utilizo aqui. Ou é o suco em pó, ou o pó saborizante, ou a pasta saborizante, tá? Então, é isso que a gente vai precisar. Vou separar aqui os outros ingredientes pra gente já começar a colocar na batedeira, tá? Então, abro aqui minha batedeira, vou colocar o chantilly, coloco também
o leite condensado e o creme de leite. Coloco também aqui junto o suco de morango. Prontinho, gente. Agora eu fecho minha batedeira e vou bater na velocidade média, tá, da batedeira por 3 a 5 minutos, tá? O tempo ele varia dependendo da batedeira e dependendo aí da marca dos ingredientes, tá? Tem chantilly que dá ponto mais rápido, tem chantilly que demora um pouquinho mais, tá? Então você vai observando e eu vou mostrar pra você o ponto correto que a gente precisa atingir na batedeira, tá? Então vou batendo aqui entre 3 a 5 minutinhos, mas você fica de olho e eu já te mostro o ponto que a gente precisa dar no nosso mousse. Vamos lá. Então, gente, olha só, o ponto que a gente atinge do mousse de morango é esse aqui, ó, na batedeira, tá? Esse aqui é o ponto certinho que a gente dá. É um ponto firme, tá? Porque a gente não pode deixar mole demais, né? Senão ele não dá estabilidade, ó. Esse ponto aqui, ó, eu coloco aqui. A minha espátula, ele não cai, tá? Ele tá bem firme. E além disso tudo, antes da gente utilizar, por exemplo, em um bolo, a gente tem que deixar ele por pelo menos 6 a 8 horas na geladeira, tá? Os mousses a gente precisa desse tempo porque ele vai estabilizar ainda mais, tá? Vai deixar tudo bem concentrado, tanto sabor quanto o ponto para não desandar o seu bolo, tá? Então, a gente precisa dar esse ponto aqui e além disso ainda deixar por cerca aí de 6 a 8 horas na geladeira antes de usar em um bolo, tá? Então, vou passar ele para cá, para um pote, tá? Para a gente deixar ele descansando na geladeira, a gente precisa cobrir o nosso pote com papel filme, tá? Então, a gente cobre o pote com papel filme em contato, tá? Vou deixar aqui um pouco e vou colocar a outra metade aqui, tá? Então, aqui, os nossos dois, tá? Vou deixar aqui separadinho, a gente leva pra geladeira depois quando terminar tudo, tá? Porque a gente ainda vai finalizar ele fazendo o sensação, tá? Vou deixar aqui eles separados. Agora, vou lavar a minha batedeira e a gente volta já pra fazer os outros mousse. Agora, então, a gente vai fazer o mousse branco, tá? Você precisa seguir todas as coisas aqui para o seu mousse ficar estável, tá? Se tirar algum ingrediente, ele já vai perder a estabilidade, certo? Então, ó, chantilly. 200 ml de chantilly bem gelado também, tá, gente? Tá muito gelado esse chantilly aqui, tá? 200 ml. Aqui eu coloco, ó, meia caixinha de leite condensado, tá? Então, chantilly bem gelado, 200 ml de chantilly bem gelado e meia caixinha ou latinha de leite condensado. Lembrando que os ingredientes também estão aqui do lado, tá? Não se preocupa. E aqui eu preciso de 3 colheres de sopa de leite em pó. Nesse caso aqui, como não é um recheio de leite ninho, você não precisa utilizar o ninho mesmo, tá? O leite em pó a gente só tá usando aqui, eu tô usando o ninho, mas se não quiser usar da marca Ninho, não precisa, tá? Nesse caso, porque a gente não tá vendendo como um recheio de ninho. Eu só uso aqui um pouco de leite em pó, que são 3 colheres de sopa, tá? Pra ele estabilizar o meu recheio, tá? Senão ele não dá estabilidade, tá? Ele vai amolecer por conta do chocolate, que a gente precisa ainda. Então, 3 colheres de sopa de leite em pó, tá? E aqui, gente, ó, eu coloco também 100 gramas de chocolate branco, chocolate nobre branco derretido, tá? A gente coloca aqui já. Não precisa derreter muito esse chocolate, tá? Derrete de 30 em 30 segundos no micro-ondas, mas se ele ainda ficar com os pedacinhos de chocolate, melhor, que aí o nosso recheio fica com os pedacinhos de chocolate. Mas se quiser também derretido, derreter por completo, também pode, tá? Então, 100 gramas de chocolate branco nobre derretido. O fracionado, ele pode deixar o seu recheio duro demais e ele não dá tanto sabor de chocolate, tá? Então, eu prefiro para recheio utilizar o chocolate nobre, tá? Pode ser da Nestlé, da Garoto, da Cical, tá? Não tem problema, pode utilizar, tá bom? Então, tenho aqui 100 gramas de chocolate branco nobre, tá? Vou tirar aqui minha espátula, vou levar para a batedeira também entre 3 a 5 minutinhos e eu mostro para você o ponto que a gente precisa desse recheio. Vamos lá.
Então, gente, olha só, o ponto aqui do nosso mousse branco, tá? Ó, é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar bem perto pra você. Olha só. Pego ele aqui na espátula e ele não cai, tá? Ó. Viu? Bem firme, tá? Olha só. Ó, pego aqui na espátula e ele não cai, tá? Esse aqui é o nosso ponto do mousse branco. Ele também precisa de 6 a 8 horas na geladeira antes da gente utilizar, tá? Para conseguir estabilizar, tá? Então, a gente não pode deixar, já acabei de fazer, já vou utilizar, não. A gente precisa aí estabilizar ele antes de qualquer uso, tá? Senão ele vai amolecer aí no seu preparo, tá bom? Ó. Coloquei aqui. Agora, vou deixar ele separadinho e a gente vai fazer o nosso mousse de chocolate ao leite. Vou lavar a batedeira novamente e a gente já volta. Vamos lá. Agora para o nosso mousse de chocolate ao leite, tá? Tenho aqui 200 ml de chantilly bem gelado também, tá? Então, 200 ml de chantilly bem gelado, meia caixinha ou latinha de leite condensado. Tá, gente? Uma coisa muito importante aqui que eu não falei ainda nos outros, mas vale para todos. Para qualquer tipo de recheio, você pode utilizar o leite condensado semidesnatado, tá? Não tem necessidade de ser o leite condensado integral. Então, se estiver difícil de encontrar aí o leite condensado integral, não se preocupa que para recheio ele não altera o ponto usar o leite condensado semidesnatado, tá? Tenho aqui também 3 colheres de sopa de chocolate em pó, colher rasa, tá, gente? Não é muito cheia, cerca de 30 gramas, tá? Ou cacau em pó. Não uso o achocolatado, que o achocolatado vai deixar mole o seu recheio e vai deixar muito doce e muito clarinho também, tá? Usa chocolate em pó ou cacau em pó, tá? Pode ser a partir de 33% cacau até 100% cacau. Lembrando só que quanto maior a porcentagem de cacau, mais amargo fica o seu recheio, tá? Então, uma porcentagem boa é cerca de 50%, tá? Ó, coloquei aqui 3 colheres de sopa e a gente vai colocar também, ó, 100 gramas de chocolate ao leite nobre. Pode derreter bem também ou não, para deixar uns pedacinhos aí do chocolate, tá? Então, coloco aqui 100 gramas de chocolate nobre ao leite. Se quiser fazer meio amargo, é só colocar o chocolate meio amargo, tá? Ou até mesmo o amargo. Levo para a batedeira e vou bater entre 3 a 5 minutos e já te mostro o ponto que a gente precisa. Vamos lá. Bom, pessoal, então, fizemos aqui também o nosso mousse de chocolate, tá? Ó, o ponto dele, tá? Mesmo ponto dos outros, firme, que não solte da colher. Então, você vai batendo até atingir esse ponto aqui, tá? Uma coisa muito importante, se você vê que o seu chantilly não tá dando ponto de jeito nenhum, como eu falei pra você, algumas marcas são mais difíceis de dar ponto, tá? O que você primeiramente tem que garantir? Que o seu chantilly, ele tá extremamente gelado, igual o meu tava, tá? Então ele tem que estar muito gelado. 24 horas na geladeira e uns 20 minutinhos no congelador antes da gente usar, já garante demais que vai dar certo o ponto do seu recheio, tá? Outra coisa muito importante, tá? Na hora que você estiver fazendo os mousses de chocolate, você não pode colocar esse chocolate quente, tá? Então, acabei de derreter o meu chocolate, já jogo direto aqui, espera uns 2 minutinhos, mexe bem para ele pelo menos esfriar um pouco, para você não dar um choque térmico aqui no chantilly, né? Não aquecer o seu chantilly. O chantilly ele tem que estar gelado para dar ponto, tá? Então, o chocolate, no caso do mousse, no mousse de chocolate, a gente não pode colocar ele quente, tá? Tem que esperar uns 2 minutinhos, ele já abaixa a temperatura, tá? Outra coisa muito importante, se não estiver dando ponto na batedeira de jeito nenhum, mesmo você tendo garantido que o seu chantilly estava bem gelado, colocado o chocolate mais frio, aí e ele não tá dando ponto, pode ser que esteja muito calor aí na sua cidade e o chantilly realmente não tá pegando ponto rápido, ou pode ser a marca do chantilly, que como eu te falei, tenho pessoas que até me falam, ah, Isabela, comprei o chantilly tal, como é no caso do Amélia, né, gente, eu já testei mesmo e ele é mais difícil de dar ponto, tá? E a pessoa fala que realmente é muito difícil de dar.
o ponto, o que você vai fazer? Você vai colocar um pouquinho de leite em pó, tá? Então pode ser em qualquer tipo de mousse que você estiver fazendo. Um pouquinho de leite em pó, poderia ser até mesmo nesse de chocolate. No branco ele já foi leite em pó, mas se tivesse a necessidade da gente firmar mais o ponto, poderia colocar colher por colher mais leite em pó. Mas você vai colocando uma colher com a batedeira batendo e vai vendo o ponto, tá? Então colher por colher. Se o de chocolate aqui ao leite não desse ponto, poderia colocar uma colherzinha de leite em pó, tá, gente? Agora, se na sua cidade está um calor absurdo, se você precisa fazer um bolo que vai ficar horas exposto fora da geladeira, muitas horas, tá? Não só na hora de servir, tá? O que você faz? Você coloca meio pacote também de gelatina incolor, tá? Então você vai pegar um pacotinho de gelatina incolor e você vai primeiro hidratar ela num pouquinho de água morna. Atrás do pacote de gelatina, fala a quantidade certa para hidratar essa gelatina, tá? Não tem uma quantidade padrão, porque cada marca de gelatina pede uma quantidade de água. Às vezes é uma colher de sopa, duas, tá? É só um pouquinho para você hidratar aquela gelatina, dissolver ela, é bem pouco, tá? E aí você vai jogar junto antes de bater. Se tiver um calor extremo aí na sua cidade, se for verão, tá? Porque a gelatina vai ajudar a estabilizar mais esse recheio depois e aguentar por horas e horas aí em um bolo, tá? Naturalmente aqui, deixa eu passar aqui pro pote, que eu já termino de falar isso para vocês. Então, naturalmente, esses nossos recheios mousse aqui, eles aguentam cerca de 4 horas em temperatura ambiente, tá? Em um bolo pronto já, ou em uma trufa, ou até mesmo pra gente servir esse mousse sem ser como forma de recheio, tá? Eles aguentam 4 horas em temperatura ambiente, sem desmontar o bolo, sem desestruturar, sem desestabilizar. Mas para isso também você tem que fazer o que eu te falei. Acabei de fazer aqui meus recheios, leve para a geladeira para ele firmar um pouco mais, para ele finalizar a estabilidade dele, tá? Então a gente precisa deixar de 6 a 8 horas aí na geladeira, pelo menos para ele firmar um pouquinho mais, tá? Então, se você acabou de fazer, já coloca no bolo, já monta o bolo tudo correndo, ele vai desabar, tá? Então, acabei, levo para a geladeira de 6 a 8 horas para ele firmar. Na aula 3, que eu vou te mostrar todos os recheios da semana prontos e o ponto final deles, você vai ver que a diferença do ponto dos nossos recheios depois da gente levar para a geladeira para estabilizar, tá? Então, a durabilidade deles, assim, em temperatura ambiente, aguentando, tá, gente? Firme, é de 4 horas aí, tá? Se você levar ele para estabilizar. Então, vai fazer um bolo, vai montar o bolo ele permanece geralmente na geladeira até a hora de servir, tá? Ou de entregar, certo? E aí ele aguenta as 4 horas. Então, a validade dos nossos recheios mousse é de 7 dias na geladeira, tá? Ou 4 horas em temperatura ambiente. Ah, depois de 4 horas em temperatura ambiente ele vai azedar? Não, ele não vai azedar, ele só vai amolecer, tá? Ele não azeda, não estraga nem nada do tipo. A gente não tá usando fruta fresca aqui no caso, tá? Fruta fresca que geralmente estraga com mais facilidade, mas eu vou te ensinar na aula 3 a utilizar a fruta fresca nos seus recheios para você conseguir uma conservação melhor e não azedar o seu recheio tão rapidamente, tá? Tem um truque e eu vou te ensinar esse truque, tá? Mas o seu recheio não vai azedar em 4 horas em temperatura ambiente, mas ele vai amolecer, tá? Se você quiser aí cerca de 8 a 12 horas em temperatura ambiente, se precisar de uma coisa que aguente, vai transportar esse bolo, vai viajar com aquele recheio em temperatura ambiente, aí você coloca a gelatina que eu falei pra você, tá? Então meio pacotinho de gelatina, bate junto que ele aguenta mais. Mas recheio mousse, geralmente a gente conserva ele na geladeira, pode deixar por até 7 dias. Quer congelar esses recheios? Pode congelar, gente. Muito fácil de congelar, coloque em um pote ou em um saquinho próprio para congelar e ele aguenta por 3 meses no congelador de casa mesmo, tá? Congelador da nossa geladeira comum que a gente tem, tá? Mas é no congelador 3 meses ou na geladeira por 7 dias, certo? Onde que você pode utilizar esses mousses aqui que eu ensinei pra você? Nesse ponto que tá aqui, em bolos, bolo de festa, tá? Bolo de andar, não dá pra gente usar mousse, tá? Porque ele não tem a firmeza, a estabilidade para um bolo alto. Mas bolo normal, tradicional, de 5 quilos até 5, 6 quilos, tá? Bolo retangular, bolo redondo, bolo de festa, de aniversário, você pode utilizar, tá? Naked cake, a gente também não usa o recheio mousse, porque ele também não tem firmeza para um naked, tá? Que o naked é aquele bolo pelado, tá? Então a gente não consegue usar um mousse pro naked, mas bolo tradicional pode, recheio de trufa pode, cone trufado pode rechear bolo no pote, pode rechear bombom, pode rechear pão de mel, você pode rechear também copo da felicidade, tá? Tortas no potinho, enfim, diversas outras coisas você pode utilizar aqui
os seus barras recheadas, tá? Qualquer tipo de chocolate pode usar os recheios mousse para você rechear. Pode também vender esses mousses em potinhos, como mousse mesmo, tá vendendo como mousse, ou eles são usados para recheios, tá? De tudo isso que eu falei para vocês, certo? Outra coisa muito importante, o rendimento dessas receitas aqui. Cada um desses recheios, o de morango, gente, eu só separei aqui em 2 pra gente conseguir transformar um em sensação e eu já pego ali o nosso outro ingrediente para transformar uma parte em sensação. Mas cada um desses recheios, eles rendem em torno de 500 a 530 gramas, tá? Você consegue rechear um bolo de cerca de 20 centímetros, tá? Com uma camada bem generosa de recheio, tá? Então, você consegue rechear um bolo de cerca de 20 centímetros com uma camada bem grossa de recheio mousse. Mas como eu te falei, tem que estabilizar antes, tá? Agora aqui, o recheio sensação, o que a gente precisa? Pra gente transformar o recheio de morango em um recheio sensação, a gente precisa de chocolate. Eu uso gotas de chocolate para mais ou menos 250, lembra que eu te falei que rende mais ou menos 500 a 530 gramas? Então, em cada pote meu tem cerca de 250 a 260 gramas, tá? De recheio de morango. Eu preciso de cerca de 100 gramas de gotas de chocolate. Posso usar o granulado? Você até pode, se esse granulado for à base de chocolate. Se for um granulado à base de açúcar, ele vai derreter e não dá tão certo, tá? Então, gotas de chocolate, chocolate ralado, tá? Qualquer tipo aí de chocolate. Eu vou colocar aqui, ó. Jogo aqui, deixa eu tirar ele aqui, colocar aqui na frente pra você conseguir ver bem. Pegar uma colher pra gente mexer aqui, tá? Ó. E eu mexo aqui o meu mousse de morango. As gotas de chocolate, gente, minhas gotas caíram aqui pra fora. Tá pequeno esse pote aqui pra esse recheio, pra gente misturar bem, mas não tem problema, caiu só 3 aqui. A gente descarta as que caíram. Ó, você pode até colocar um pouquinho mais de gota de chocolate, tá? Ou um pouquinho menos. Aí essa questão vai a gosto. Eu coloco a cada 250 gramas de recheio, eu coloco cerca aí de 100 gramas de gotas de chocolate, que eu acho que fica uma quantidade boa, tá? Ó. Aqui, tá? Ó, nosso recheio sensação. Recheio sensação simplesmente é morango com chocolate, tá? Tá pronto o meu recheio sensação, certo? Aqui o meu recheio de morango, chocolate branco, sensação e chocolate ao leite. Todos esses eu vou levar pra geladeira com papel filme, cobrindo eles, tá? E eles têm que estabilizar de 6 a 8 horas. Na aula 3, que eu vou te mostrar todos os recheios da semana, eu te mostro o ponto, que o ponto fica diferente, tá? Depois que ele estabilizou. Então fica comigo até a aula 3, que além de você aprender todas as outras técnicas, os outros recheios maravilhosos que eu vou te ensinar, você vai ver o ponto que ele fica depois que estiver mais estável, depois de ter passado pela geladeira, tá bom? Espero que tenha gostado da aula. Se você não me segue no Instagram, meu Instagram tá aqui na descrição, me segue lá. Se fizer o seu recheio, posta nos stories, me marca, comenta aqui o que você achou da nossa aula de hoje, manda lá no WhatsApp pra gente se você tiver alguma dúvida e também falando o que você achou da aula. Eu espero você amanhã de manhã na nossa segunda aula, que a gente vai aprender a fazer recheio de leite ninho de 2 formas, fáceis, simples, econômicas e muito rápidas. Recheio mousse de leite ninho, que é o recheio de leite ninho na batedeira, e o recheio de leite ninho que vai ao fogo, que é um brigadeiro de leite ninho em ponto de recheio, tá? Você vai aprender a fazer isso amanhã. E na aula 3 a gente aprende também os outros recheios, que é o recheio de Oreo, recheio trufado branco, trufado ao leite e como utilizar morangos nos seus recheios sem azedar, tá? Então espero você no restante das nossas aulas e espero que tenha gostado da aula de hoje. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!